Fala aí, Gabriel, hoje eu tô mais um vídeo de Godzilla Minus One. Hoje estaremos falando aqui sobre o Gojira de Godzilla Minus One. Tudo sobre ele, vamos fazer um resumo aqui sobre esse vídeo. Tem bastante coisa que eu queria fazer, mas não sei, acho que seria interessante o suficiente para fazer apenas um vídeo sobre cada coisa. Não é tanta coisa assim para comentar sobre, então ficaram muitos vídeos muito curtos e eu tô com bastante coisa para falar, então resumir. Logo juntar todos em um vídeo só e fazer um resumão sobre o Gojira. Então já vamos para contexto. Quando eu falo Gojira, eu estou me referindo ao monstro que apareceu na ilha Odo antes da bomba atômica. E quando eu falo Godzilla, eu estou falando sobre esse mesmo monstro após a bomba atômica, depois quando ele ataca a Ginza e... enfim, que a gente segue pro resto do filme. Mas quando eu me refiro a Gojira, é antes da mutação. Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos estar falando aqui é justamente sobre o nome dele. Quando o brinquedo foi revelado, acabou correndo uma tradução errada, onde estava sendo traduzido para Uerlo ou Uerra, e esse nunca foi o nome. Se você colocava o que estava escrito, eu acho que é kanji, eu não sei se é kanji ou se é outro nome, do alfabeto japonês. Enfim, quando você colocava no Google Tradutor para traduzir, ele traduziria ou para Uerlo ou para Uerra. Mas nunca foi isso, e isso é uma forma diferente de escrever Gojira, não é com a escritura que nós estamos acostumados a ver o nome do Godzilla, e sim, acredito eu, que uma escritura mais antiga do Japão, menos moderna, e enfim. Isso também estaria escrito Gojira. E simplesmente foi quase uma falta de atenção, porque se você clicasse para ouvir o áudio daquilo no tradutor, mesmo depois de traduzir, se você clicasse para ouvir o áudio em japonês, ele falaria Gojira. E, enfim, sempre foi Gojira o nome do bicho. E depois que ele evolui, é o Gojira que a gente vê com a escritura que nós estamos habituados a ver, mas antes ele era escrito desta forma. Isso seria para representar a lenda da ilha, né? Onde, bem, provavelmente usaria um japonês mais... não sei se não diria arcaico, mas mais antigo. E por isso a escritura seria diferente desta forma. E então seria realmente o nome Gojira para representar a lenda da ilha Odo, de como os habitantes da ilha Odo o chamavam. E pelo que eu entendi, na novelização, chama pelo menos essa tradução da novelização, eu acredito. Eu sinceramente não li a novelização toda, então eu não tenho 100% de certeza, pelo que eu entendi lendo algumas coisas. Chamam este monstro, o Gojira, né, da ilha Odo, de Gojira, e depois que da mutação chamam ele de Godzilla. Então por isso que eu estou usando essa diferenciação de nome. Inclusive, como no japonês, ambos são chamados de Gojira, né? Só que o do Japão é escrito de uma forma mais antiga, né? Então eu estou usando Gojira, que é o nome que veio primeiro. E como depois da bomba é escrito com a forma mais habitual, eu estou chamando de Godzilla, que é como nós estamos mais acostumados a chamá-lo. Bem, este Gojira, ele tem 15 metros de altura. Depois da mutação ele ficaria com 50,1 metros. Mas nessa forma aí, ele teria 15 metros de altura, o que já é consideravelmente maior que grandes terópodes como o T-Rex. O que ele tem de altura, basicamente o T-Rex teria de comprimento. Então seria um dinossauro bem grande. E outra coisa também que é interessante de se comentar é que, como falamos de dinossauro, muitos fãs, inclusive eu mesmo, chamavam este Gojira de Godzillasaurus. Porque, bem, o dinossauro que virou Godzilla e tudo mais. No entanto, uma recente entrevista com o Takashi Yamazaki, ele confirmou que não é o Godzillasaurus, e eles não queriam, eles quiseram deixar claro, né, com o design, que esse não seria o Godzillasaurus, que nós vamos ser Godzilla vs. Kong, não seria um Godzillasaurus. Ele é o próprio Gojira, só não está com mutação. A espécie dele é Gojira, aparentemente. Então, sim, foi confirmado, não é um Godzillasaurus, e o diretor não queria que se parecesse com um Godzillasaurus. Infelizmente acabou acontecendo, eu mesmo chamava de Godzillasaurus,
Mas enfim, tá aqui uma curiosidade, ele não é um Godzillasaurus, ele é simplesmente Gojira. Mesmo antes da mutação, ele já tinha o poder de regeneração. Isso também foi confirmado pelo Takashi Yamazaki. Eu sinceramente não gosto disso, eu acho que ficaria muito mais interessante se ele ganhasse poder depois da mutação. E isso daria mais peso pra cena do Shikishima não conseguindo atirar nele. Porque se nós pensarmos, pô, o Shikishima poderia ter matado ele e ele não conseguiu, e por ele não ter conseguido levou o Solto essa morte. Agora que nós sabemos que ele tinha regeneração, provavelmente não ia acontecer nada, todo mundo ia morrer do mesmo jeito. Então, eu acho que tira um pouco o peso, sinceramente não gosto disso, mas sim, ele tinha regeneração mesmo antes da mutação, de acordo com Yamazaki. Outra curiosidade interessante que podemos notar vendo o filme é que ele tinha cicatrizes grandes de corte em seu pescoço. E isso fica aberto ao que teria causado cicatrizes. Podem ter sido navios, talvez? Talvez a hélice dos navios, não sabemos. E é interessante se pensar, nós não temos exatamente uma resposta do que causou essas cicatrizes nele. Talvez ele não é o único da espécie, tem mais Gojiras por aí, talvez não Gojiras, mas quem sabe um tal anquilossaurinho, né, o Anguirus, antes de estar mutado também. Obviamente não tem uma resposta concreta, tudo o que nós podemos fazer aqui é especular sobre isso, mas ele tem grandes cicatrizes de corte em seu pescoço. Outro detalhe que pode ser notado no filme é que quando o Godzilla ataca, o Gojira ataca a Ilha Odo, e quando ele aparece no pesadelo do Shikishima, são diferentes. Quando ele ataca a Ilha Odo, nós podemos ver aí, a principal diferença mesmo é no olho. Na região do olho não tem muita diferença além disso, mas ele tem um olho, digamos que natural, aí na cena do ataque da Ilha Odo, e no pesadelo do Shikishima ele tem um olho mais profundo, um olho mais... um olho menor, mais... uma expressão mais de bravo. Seria um design mais demoníaco de como, digamos que, entre aspas, o Shikishima idealizou o monstro, né? Na real, como ele criou a imagem do monstro com os traumas dele e tudo mais. Então tem uma diferença aí sutil no design para representar aí o trauma do Shikishima, que foi um detalhe muito pequeno, mas é um detalhe legal também. E são basicamente essas coisas que eu queria falar sobre o Gojira de Godzilla Minus One. Também, obviamente, a Ilha Odo é a mesma ilha que o Godzilla apareceu pela primeira vez em 54, mas eu acho que isso todo mundo sabe. Mas enfim, são várias pequenas curiosidades aqui que eu queria falar sobre ele, mas não renderia um vídeo só para cada uma. Então eu decidi trazer aqui, fazer uma coletânea de todas e comentar aqui no vídeo de hoje. Mas enfim, demais ser isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!